nesta conversa. É isso. Espero que a gente se divirta e esteja aqui um bom bocado a falar sobre ti, sobre o hóquei, sobre o teu trajeto e o futuro, possivelmente também. E eu estava... Obrigado pelo convite também, sim. Ok, Walter sagt auch Dankeschön. Und eu ia começar por perguntar como estás? Como estás? Como está aí a situação em relação à corona? Como é que estás? Olha, realmente esta situação veio, como em todo o mundo, mudar a nossa vida desportiva também. Estamos a adaptar. Nós felizmente podemos continuar a prática da modalidade, uma vez que somos profissionais, e sendo profissionais, aqui em Portugal temos aquilo que uma semelhança de certo modo ao futebol. Existem 5 modalidades: o futsal, o basquete, o handball, o voleibol e o hóquei patins, que estão a par do futebol, e portanto todos os escalões séniores são considerados profissionais e podemos continuar a prática, que para nós é fundamental, não é? Não estamos parados, ao contrário dos escalões de formação, que têm sido muito penalizados por isso. E também as segundas divisões, etc. Certo, korrekt. Ja, genau. Ich habe Walter gefragt, wie ist die Lage hier mit Corona und Sport? Und Walter hatte gesagt, dass ist sehr dankbar, dass ist ein Profi, ein professioneller Sport, Hockey und auch neben mehr 5 professionelle Sporten in der Halle. Er kann den Seniorenbereich, die ersten Herren können weiter die Liga machen und ich bin sehr dankbar, aber ich finde es schade, dass besonders die Jugendlichen können auch nicht in Portugal spielen und auch diese andere Division wie zweite Liga und dritte Liga sieht auch, gibt es kein Spiel. Genau. E em relação ao jogo Porto Sporting 2-2, o que é que tens algum comentário a fazer? Viste o jogo? O comentário que eu tenho a fazer realmente é que, olha, que foi um excelente jogo, mais uma vez, entre duas excelentes equipas. Portanto, acho que foi um bom espetáculo de hóquei patins para se poder ver, não é? A nível do resultado, acho que neste momento, como estamos atrás na classificação, para nós o empate até acaba por ser proveitoso, assim nós consigamos ganhar o jogo difícil amanhã frente ao Oliveirense. Corretto. Genau, ich habe Walter gefragt, ein kleiner Kommentar über diese Porto Sporting 2-2 Spiel gerade. Und er hat sich gefreut. Erstmal war ein super gutes Spiel, Hockey-Spiel, sehr spannend. Und dazu der Ergebnis ist ziemlich gut für Benfica, ein Unentschieden. So beide Teams haben beide Punkte verloren. So ist eigentlich gut, falls morgen Benfica auch gegen Oliveirense gewinnen kann. Und deswegen klingt erstmal ein gutes Ergebnis. Sehr gut. Ich habe hier ein paar Fragen für dich und ich würde gerne diese Frage durchgehen und die Idee ist ein bisschen von der Vergangenheit bis heute mit Walter sprechen und ein bisschen auch Vermittlung mit deutscher Rollhockey. Genau. Und eu iria começar por perguntar também lá atrás, no passado, como é que começaste? Onde é que começaste e como é que começaste? Patinagem ou hóquei patins? Sim, eu comecei realmente com 6 anos a jogar no Alverca, ainda na altura num ringue, portanto um ringue ao ar livre. Não havia ainda, o Alverca ainda não tinha pavilhão, portanto muitos dos treinos eram passados às vezes a tirar a água da chuva para podermos patinar um pouco no ringue, e quando chovia muito não podíamos mesmo praticar. Mas comecei logo no hóquei patins.
Claro que ao início é aprender a patinar, mas foi logo na vertente de hóquei patins. Fiz vários desportos, mas continuei sempre a jogar hóquei. Portanto, andei no karaté, ginástica, natação, futebol, mas continuei sempre a jogar hóquei. Portanto, apesar de fazer outros desportos, mantive sempre esta paixão por jogar hóquei, que foi desde a primeira vez que calcei os patins. Portanto, adorei e desde então nunca mais larguei. Talvez pela velocidade que o jogo tem, pela enormidade de situações que existem durante o jogo. Acho que foi isso que me cativou. Ja. Walter hat mit 6 Jahren alt angefangen in Alverca. Alverca ist sehr lustig, weil ich komme aus Vila Franca de Xira und Walter ist von Alverca und sind Nachbarstadt. Und wir sind mit der gleichen Alt. So, wir haben uns getroffen auch in diese jugendliche Mannschaft, Alverca gegen Vila Franquense. Und auch später, aber erstmal hier, er hat in Alverca angefangen und damals, wenn er 6 war, hat Alverca keine Halle, so war eine Bahn ohne Decke und er hat trotzdem da angefangen und erinnert sich von der Zeit, wo viel noch mit Regnen zu tun hat und muss auch trotzdem regnet spielen und das trotzdem die Schwierigkeit, er hat weiter Rollhockey gespielt und damals hat auch andere Sport gemacht, wie Karate, Schwimmen und Fußball. Aber mit dem Rollhockey war das starke Angebot und er hat gesagt auch, dass die Schnelligkeit und die Verschiedenheit vom der Sportart sich sehr doll geprägt und bis jetzt er ist noch dran hat noch zu tun mit Rollhockey. Genau. Und eu estava agora também em alemão a explicar-vos que tu és de Alverca, eu sou de Vila Franca. Sim, eu percebi um pouco, sim. Nessa fase inicial jogávamos um com o outro. Eu relembro muito, com muita saudade, o torneio de Alverca, especialmente, que era um momento alto da época, para finalizar a época, de convívio e que marcou, acho eu, muitas gerações, principalmente a nossa e muitas gerações até. Era um torneio muito emblemático de final da época, com muita qualidade. Iam lá grandes equipas nacionais e internacionais. E lembro-me perfeitamente não sei se te lembras, daquele torneio em França, Villejuif, foi a primeira vez que eu andei no avião e acho que foi lá, vocês até ganharam o torneio, acho eu. Sim. Onde as tabelas eram pequenininhas. Correto. Isso mesmo, era esse em Villejuif. E ia-te perguntar quais são as recordações que tens dessa época de Alverca até saíres, quais são assim as recordações maiores dessa altura? Depois já sim, o Alverca eu guardo sempre um Alverca com muito carinho. Eu joguei lá durante 7 anos, mas com o carinho de quem me iniciou para a modalidade. Portanto, foi em Alverca que eu aprendi os básicos do hóquei patins, mas onde também aprendi aquilo que era viver iniciar-me num desporto coletivo, o que significa um desporto coletivo, não é? As amizades que nós podemos criar daí, o viver em grupo, o conviver em grupo, e, portanto eu guardo com muito carinho todos esses momentos, portanto as amizades, algumas que ainda mantenho ainda hoje, e portanto são sempre aqueles momentos de infância. Lembro-me de irmos jogar a variados sítios por Portugal e mesmo fora, como tu já referiste, e das brincadeiras que nós tínhamos, dos familiares nos acompanharem, dos almoços, jantares de convívio, e das brincadeiras de miúdos que nós tínhamos desde então, coisas que eu guardo com muito carinho. Guardo as memórias que eu tenho de Alverca, estão muito relacionadas com essa parte da minha infância, que me iniciou para a modalidade. Korrekt. Genau, ich habe gefragt, Walter, wie war in dieser Zeit in Alverca danach, wo er hat angefangen, Rollhockey zu spielen und er hat noch
7 Jahre in Alverca gespielt und damals haben wir gegeneinander gespielt und auch international, das war unser erstes Mal international Turnier in Frankreich, das war ich habe auch in Erinnerung eine sehr lustige Fahrt und er hat auch eine sehr, sehr gute Erinnerung von dieser Zeit, Alverca Zeit, von seiner Kindheit, Jugendliche, wo er hat die Basis von der Rollhockey gelernt und auch diese Team Spirit, diese gemeinsamen Sachen erlebt und in einer familiären Atmosphäre mit Eltern hat da viel gespielt und hat geblieben in seiner Erinnerung diese schöne Zeit von der Basis und auch diese Freundschaft, das hat noch bis heute. Und depois segue o teu caminho para Paço de Arcos. Paço de Arcos que também, lá está, no nosso tempo, agora está numa fase um bocadinho mais complicada, era a equipa para jogar. Marcou também a nossa geração o trabalho com os jovens que tinham, que o Paço de Arcos continua, acho eu, a ser, mas nessa fase era a fase mesmo muito boa, que o Paço de Arcos era a melhor escola do país, praticamente, ou aqui do Sul a melhor. Sintra também estava fortíssimo. E tu vais para lá. Como é que surge primeiro a possibilidade de ir para Paço de Arcos e depois como é que foi a adaptação e como é que eram os treinos, quantas vezes treinavam? Realmente a minha ida para o Paço de Arcos acaba por ser possível porque na altura havia uma indefinição da continuidade da equipa no Alverca. E surgiu essa oportunidade de poder ir para o Paço de Arcos e realmente essa transição foi onde as coisas se começaram a tornar mais competitivas. Não é? Deixou de ser tanta a brincadeira para haver cada vez mais o espírito de competição. Em Paço de Arcos realmente era um clube de enorme formação, uma grande referência, como tu já disseste, a par também com o Sintra na altura, mas realmente o Paço de Arcos tinha uma formação espetacular. E foi aí que eu aprendi e evoluí mais a nível técnico e tático. Enfim, as coisas tornaram-se mais sérias, como já referi, e a esse ponto, onde já era procurada uma vertente evolutiva de cada um dos jogadores e as coisas tornavam-se mais sérias como grande escola de formação que preparava, portanto, os jovens para poderem ingressar, como aconteceu comigo, na equipa sénior. Genau, ich habe dann gefragt zu Walter. Walter, com quantos anos foste para o Paço de Arcos? Ora bem, com 14. 14, okay. Ich habe gefragt, weil danach Alverca hat Walter zu Paço de Arcos gegangen und er war mit 14 in Paço de Arcos und Paço de Arcos in unserer Zeit war der beste Rollhockey-Verein in der englischen Abteilung in Portugal. Von da hat viele Top-Spieler von Portugal gekommen, Walter, Ricardo Barreiros, Pedro Afonso, viele, Carlos Silva auch. Und ja, in Paço de Arcos dann war schon ein bisschen anderes, die Training und auch der Wettkampf. Da er hat erstmal gesehen, der Sport in eine andere Art, wirklich viel mehr Wettkampf, der Training mehr ernst und weil der Paço de Arcos war, erstmal hat immer gekämpft, für Meister zu sein und da ist ein Verein nicht so groß, aber immer zum Meister gespielt und mit einer Idee, dass die Jugendlichen dann bis der ersten Herren sind und war oft, das Paço de Arcos hat nur Spiele von der jugendlichen Teil und Walter und viel mehr haben dann auch von das profitiert, weil die jugendliche Bereich war immer die Vorbereitung für die ersten Herren und dann hat erlebte richtige Hochleistungssport
und wie kann man ein de beste Niveau in Portugal spielen, hat da in Passo de Arcos erlebt. Und dann, ja, meine Câmera. Opa, a minha câmera não está a funcionar, mas eu também. Então, mas está aqui a apitar. Meine Câmera ist aus. Aber hier meine Câmera. Ok, o que eu faço agora? Man hört, ok. Fica o Walter na imagem também. Eu vejo-te, eu continuo a ver. Eu também. Walter und ich, wir sehen uns beides, aber vielleicht wir machen weiter. Ich probiere jetzt nochmal mit. Agora é que já saíste. Agora sim, entrei outra vez. Und jetzt, Thomas? Ja, super. Ich bin. Sehr gut. Wie vai indo para as tardes? Eu tenho uma pergunta que a tua posição foi já no Passo de Arcos que, de certa forma, tu começaste a ficar mais na retaguarda, mais nas tuas características principais de manter ali o equilíbrio, ou foi uma coisa mais à frente? Não, foi realmente nessa fase de transição. Eu no Alverca tinha características muito mais de avançado. Quando fui para o Passo de Arcos, e deixa-me responder-te há bocado, tu perguntaste quantas vezes treinávamos. No Alverca treinávamos 3 no máximo, portanto no máximo 3 vezes, entre 2 a 3 vezes por semana. No Passo de Arcos treinávamos 4, 5 vezes por semana, portanto as coisas eram mais sérias também nesse ponto. E foi realmente aí que comecei a encontrar, juntamente com os treinadores que ia tendo, um determinado número de características onde eu me via mais confortável e mais eficaz, onde eu também me sentia mais eficaz, que foi mais na parte da retaguarda, portanto, sendo com características mais defensivas e não tanto ofensivas como eu tinha até então. Genau. Ich habe dann gefragt, weil Walter, wo hat seine Position gefunden? Er ist bekannt auch als Verteidiger oder jemand, das auch jemand Team in Balance bringt. Und er hat schon da in Passo de Arcos mit dem Trainer diese Position gefunden wegen seiner Position, weil dann er war immer da sehr stark in der Verteidigung und hat da die Position gefunden. Und ich frage noch, wer war ein wichtiger Trainer in dieser Zeit für Walter oder Spieler? E a pergunta seguinte, tu nesta parte já estavas, pronto, jovem, adolescente, no Passo de Arcos, qual foi assim, o treinador que te marcou mais, jogador também, e a nível nacional ou internacional, qual era assim alguma referência que tu tinhas e que te revias? Sim, no Passo de Arcos houve 2 treinadores que me marcaram muito, que foi o Luís Duarte e o Paulo Batista. Ambos me marcaram muito, porque estiveram muito presentes na minha transição de juvenil para júnior e de júnior para sénior. E com eles realmente eu sinto que todos me marcaram, todos os meus treinadores, eu digo sempre, todos os meus treinadores me marcaram e todos contribuíram para a minha evolução, mas no Passo de Arcos realmente esses 2 foi mais vincado também porque acabei por estar a trabalhar com eles mais tempo e em fases mais cruciais e portanto aprendi muito com eles. Quando me perguntas a referência que eu tinha já no Passo de Arcos, havia jogadores que até um ano mais velho, o Pedro Afonso para mim, sendo um ano mais velho do que eu, sempre foi uma grande referência pela técnica que ele tinha, o próprio Ricardo Barreiros, e depois havia grandes referências já nos séniores, como o caso do Rodrigo Sousa, o Rui Reis, o Filipe Gaidão, que eram jogadores já com uma grande qualidade, que mostravam já uma grande qualidade na primeira divisão, e também o António Ramalho, que foi outro jogador que também pude privar com ele no Passo de Arcos, um jogador que vinha já com uma grande carreira do Benfica, e portanto foi também
entre outros, claro, entre outros. Claro. O Pestana também, o Mário Conceição, entre outros que também foram boas referências para mim e com certeza para todos os jovens. Acho que o Paço de Arcos tinha essa característica boa também, que não era só juventude, tinha algumas referências e boas referências que nos ajudavam e que nos apoiavam nessa transição tão difícil que é a transição de júnior para sénior. Boa, boa. E fora do Paço de Arcos, mais no panorama nacional ou internacional, havia alguém que tu... Ou... Sim, havia para mim uma grande referência era o Vítor Fortunato, porque assemelhava-se àquilo que eram as minhas características e eu identificava-me muito com o estilo de jogo dele, portanto para mim foi uma grande referência, sim. Genau. Ich habe gefragt in dieser besonders wenn Jugendliche war, Walter, welche Spiele in Paço de Arcos und auch in der Portugal und in der International waren das Vorbild? Und hat genannt ein paar hier, nicht so alter als Walter, aber schon sehr 2 Jahre älter, wie Ricardo Barreiros und Pedro Afonso, waren sehr wichtige Spieler als Vorbild. Und dann in der ersten Jahren ein sehr bekannt, vielleicht noch viel kennen, die andere vielleicht nicht so bekannt, aber Felipe Gaidão war ein sehr erfolgreicher Spieler in Portugal, auch in der Nationalmannschaft. Und Ramalho. Ramalho schon old school, vielleicht nicht viel kennen Ramalho, aber ich kenne auch und das war für mich auch ein sehr guter Spieler. Vielleicht bekannter. Vítor Fortunato war auch ein Vorbild für Walter Neves, wegen seiner Art, wie er hat das Spiel gesehen, gespielt, seine Ruhe, wie er hat gespielt. Das war das Vorbild international Ebene für Walter. Sehr gut. Und dann noch kommt die Nationalmannschaft, bestimmt. Ich frage auch, wann hat angefangen. Depois, já nesta altura, começas a ser chamado à seleção nacional. Quando é que foi a tua primeira internacionalização e qual foi o primeiro título? Sim, realmente, passados 2 anos de eu estar no Paço de Arcos, sou chamado pela primeira vez a representar a seleção nacional na categoria de juvenis, onde fomos campeões da Europa de juvenis. E desde então estive sempre presente na seleção nacional. Em júniores fomos também campeões da Europa, ganhámos, salvo erro, 3 taças latinas, já na transição de júnior para sénior, e depois ainda chego à seleção nacional, à equipa A, ainda no Paço de Arcos. Portanto, foi exatamente no ano antes de eu ir para o Benfica. Muito bem. Ja, ich habe gefragt, wann hat angefangen mit den Nationalteams von Portugal und das erste Mal bei der unter 17. Er war Meister, Europameister und dann auch in unter 20 Europameister und dann hat angefangen, peraí, tu mă tocar campinha assim, não dá. Und dann hat weiter in die bis der erste Nationalteam in Portugal und war noch in Paço de Arcos und hat trotz mit Paço de Arcos in der Nationalmannschaft gekommen. Und so, er war sehr erfolgreich in der jugendlichen Teil von Portugal, viel gewonnen und schon mit quantos anos é que foi a primeira internacionalização? Para aí... Então eu diria que com 16. 16, mit 16 war der erste Mal in dieser unter 17, genau, Europameisterschaft. Sehr gut. Paço de Arcos, Abteilung und dann Benfica. Depois vai para o Benfica und besonders bestimmt ein neues Welt in Benfica. Benfica, ein von den bekanntesten Vereinen in Rollhockey und bestimmt eine andere Art von Team. Und como é que surge também essa possibilidade de ir para o Benfica? Então, aconteceu realmente no meu primeiro ano de sénior, que eu ainda faço o primeiro ano de sénior no Paço de Arcos, e juntamente tínhamos uma equipa muito jovem, portanto, o Ricardo Barreiros, Pedro Afonso, aquelas referências que eu já disse, com
o Carlos Silva, Rui Ribeiro, e mais alguns jogadores também já com alguma experiência, e nesse ano acabamos por fazer uma excelente época, em que acabamos no terceiro lugar no Campeonato Nacional. Para o Paço de Arcos era algo fantástico. E então surge o interesse do Benfica. O Benfica também estava na altura numa fase de reestruturação da sua equipa, e surge o convite de esses 5 jogadores que eu referi, de irmos fazer parte de um projeto a longo termo no Benfica. E então aconteceu nesse ano. Eu fiz o primeiro ano, portanto, de sénior no Benfica, e no ano seguinte, depois dessa época muito positiva no Paço de Arcos, acabámos por ir os 5 jogadores do Paço de Arcos para o Benfica. Foi assim. Com quantos anos é que chegas ao Benfica? Chego ao Benfica com 21. 21 anos. Und dann habe ich gefragt, von Paço de Arcos zu Benfica gegangen. Und wie hat das passiert? Und damals, dieses Paço de Arcos Team war so gut, so erfolgreich und war eine Generation mit Walter, Carlos Silva, Ricardo Barreiros, Rui Ribeiro, sehr, sehr erfolgreich. Und dann Benfica hat auch diesen Schritt, braucht eine neue Generation, und hat alle 5 gekauft von Paço de Arcos zu Benfica in einem Versuch, dass dieses Team können die Basis von Benfica sein von mehr Jahren. Und deswegen war er in Benfica und auch mit diesen verschiedenen Spielern von Paço de Arcos. Und dann frage ich, wie war der Unterschied von Paço de Arcos zu Benfica, wie war der ersten Zeit? E depois tu chegas ao Benfica com vocês 5, e como é que foi a adaptação também depois a esse patamar do Benfica, adeptos, tudo que envolve o Benfica e em Portugal jogar pelo Benfica? Como foi? Bem, realmente essa fase foi uma fase bem complicada. Lá está, a tal fase de... existe uma fase complicada, que é a tal transição de júnior para sénior, mas depois passar também de um clube mais dado à formação para um clube com a dimensão nacional e internacional como a do Benfica, realmente sente-se esse peso, o chamado peso da camisola, a pressão de ganhar títulos. E nós éramos uma equipa, portanto metade da equipa tinha 22, abaixo dos 22 anos, uma equipa muito nova, e tínhamos como rival um Porto que já tinha uma equipa bastante consolidada. Nós, quando chegámos ao Benfica, salvo erro, o Porto já era tetracampeão, portanto uma equipa já muito batida, com a qual nós não conseguimos, infelizmente, ombrear nessa fase. Portanto, os meus primeiros 5 anos de Benfica são anos muito complicados, em que nós tentávamos a todo custo conquistar títulos e nunca conseguíamos. Estivemos presentes em finais de campeonato, finais de Taças de Portugal, Supertaça. Lembro-me de perdermos algumas, inclusive até nos penaltis, e nunca pendia para o nosso lado. Não tivemos essa felicidade nessa altura. E portanto foram 5 anos complicados num clube que vive de títulos, que vive de resultados, e que infelizmente nós, apesar de estarmos nas fases finais de quase todas as competições, não conseguíamos obter o triunfo. E portanto foi uma fase complicada, mas que felizmente depois lá conseguimos dar a volta. Principalmente nesses 5 anos iniciais. Sim. Sehr gut. Ja, dann ist der Wechsel von Paço de Arcos zu Benfica, und plötzlich in einem großen Verein mit viel Fans, viel Druck, und gibt es nicht andere Möglichkeiten als Gewinn. Und die ersten 5 Jahre war für Walter und für das Team sehr schwer, weil war kein Erfolg. Porto war schon, wenn Walter kommt, 4-mal Meister, und war schon mit Erfahrungsspieler, das hat trotzdem weiter gespielt, und das war diese Zeit, wo Porto hat 10-mal miteinander
Meister geworden. Und das war echt eine schwierige Zeit von Benfica, der Druck und erstmal nicht so erfolgreich, aber trotzdem hat Walter weitergegangen und dann gibt es einen Wechsel und ich frage, wo hat der Wechsel angefangen? Depois desta fase conturbada inicial, sem o êxito talvez esperado, jogando o Benfica, toda a gente espera e quer que o Benfica ganhe. Quando é que achas que se dá uma viragem e quebram esse ciclo com o Porto? Não, era o rival principal, o Cabeçal também, mas o Porto, quando é que quebram esse ciclo do Porto? Essa viragem aconteceu na época 2009-2010, em que, portanto, já havia alguma reestruturação dentro da equipa também, e nós nesse ano acabamos na fase final da época 2009-2010, acabamos por vencer a Taça de Portugal, portanto, a Taça de Portugal, curiosamente, a Final Four é em Paços de Arcos. E foi realmente um momento de clique, o retornar aos títulos passado tanto tempo, e foi o clique de tal forma que ganhámos essa Taça de Portugal. No ano a seguir, na Supertaça, ganhámos a Supertaça ao Porto, e nesse ano em que ganhámos a Supertaça ao Porto, ganhámos também a Taça Ceres, e fomos crescendo, até que no ano a seguir fomos campeões nacionais, etc. Foi um crescendo, mas realmente o clique foi em 2009-2010, a época 2009-2010, que acaba com a conquista da Taça de Portugal. Genau. Und dann habe ich gefragt, Walter, wann hat denn die Berge runtergekommen? Weil haben nie oder sehr kaum gewonnen. Und in 2009, 2010 der ersten Pokal. Wir haben gegen Porto den Pokal gewonnen und da war der Wechsel, dass Benfica auch gewinnen und dieser Team gewinnen. Und danach kommt der Super Cup, die nächste Saison auch und der Ceres Cup. Und dann hat der Wechsel angefangen von Benfica 2009, 2010. Und das war ein sehr wichtiger Moment für Walter e para o Benfica. Muito bem. Depois, o que eu tinha aqui ainda mais... tinha uma curiosidade. Tu sempre foste o número 2? Eu, na altura, no Alverca, eu comecei com o número 2, mas depois houve ali uma altura em que eu gostava do 8, do 9... eram números com quem eu me identificava. Só que depois, realmente, na transição para o Paços de Arcos, e apanhava sempre jogadores que já estavam nas equipas há mais tempo, que já tinham esses números como preferido. E eu, como tinha começado no Alverca com o número 2, peguei nesse número, que normalmente não era um número que ninguém escolhia, e então fiquei com esse número, e desde então fiquei sempre com esse número, acho que desde que fui para o Paços de Arcos comecei com esse número, mas depois desde que fui para o Paços de Arcos peguei nele e nunca mais larguei. Seleção também? O 2 estava... Seleção também, sempre. Então ficou mesmo o Nummer preferido, o Nummer der Sorte. Ich habe kurz gefragt, warum ich kenne immer Walter als de Nummer 2. Hat Trikot Nummer 2 und hat gesagt, hat in Alverca angefangen, Nummer 2, und dann in den Paços de Arcos. Die andere Nummer waren auch alles besetzt, Nummer 2 frei, und dann, hat in Paços de Arcos Nummer 2 gespielt und dann immer weiter auch in Benfica und auch in der Nationalmannschaft von Portugal. Und noch für die Benfica Kapitel, ein wichtiger Punkt, denke ich, ist, dann Walter wird der Kapitän von Benfica. Und wie hat das passiert und was bedeutet Kapitän von Benfica sein? Depois, há muito êxito no Benfica a partir desse momento, e a minha pergunta vai no sentido da braçadeira de capitão. Quando é que isso acontece? Como é que acontece? E qual é o peso de ser capitão do Benfica? O que é que implica ser capitão do Benfica?
Acontece, para explicar isso, tem que ir mais atrás, porque eu já na altura, em algumas equipas do Paço de Arcos, já acontecia eu já era capitão, mesmo na seleção nacional de juvenis que vencemos também já era capitão, portanto já vinha sendo capitão algumas vezes nas camadas jovens. E quando fui para o Benfica, desses 5 jogadores que vinham do Paço de Arcos, mais os que já estavam no Benfica, eles acharam por bem que eu fosse o subcapitão logo nesse ano da chegada ao Benfica. O que fez com que, naturalmente, depois da saída do Mariano Velásquez, depois da sua saída, com que eu assumisse naturalmente a braçadeira de capitão, e foi desde então. Desde 2008, 2009. 2008, 2009. Walter ist 2009 Kapitän geworden, weil war schon der Vize-Kapitän, hat Mariano Velásquez in Benfica gespielt, und Mariano war der Kapitän, und dann, wenn Mariano nicht mehr da gespielt, war in der Hierarchie der neue Kapitän. Aber diese Position, hat schon in der Paço de Arcos, auch in der Nationalmannschaft, war schon Kapitän, so war ein bisschen der normale Weg, weil plötzlich mit diesen 5 Spielern ist in Benfica und war schon Vice-Kapitän von Benfica. Und uma curiosidade ainda em relação ao Benfica, há quantos anos estás no Benfica mesmo? Esta é a minha 17ª época. 17ª. E a pergunta, nunca tiveste propostas, ou tiveste propostas e disseste que não? Porquê? Eu nunca tive grandes propostas para sair. Lembro-me, na altura, houve uma abordagem pela parte do Liceu da Corunha, mas eu também nunca equacionei a minha saída por alguns motivos. Primeiro, porque o meu sonho era jogar sempre no Benfica, é o meu clube do coração, é onde eu me sinto bem, é onde eu me sinto em casa. E depois também tenho a minha vida extra hockey patins, também aqui em Lisboa. Portanto, vou estar-te a interromper, mas estou-me a tocar a campainha, é uma coisa que eu tenho que fechar agora, senão nunca mais para. Desculpa. Desculpa, de volta. Sem problema. Eu avisei ao vizinho, a partir das 6 fecha a casa, não está disponível. Não chegou a mensagem. Desculpa, estavas no. Não faz mal. Eu estava a dizer que também extra hockey, acabei por enraizar a minha vida profissional aqui na zona de Lisboa, portanto com um negócio familiar extra que temos aqui, e como tal não fazia sentido, tudo isso junto, não fazia sentido sair do Benfica, sair de Lisboa. Ich habe Walter gefragt, hat gesagt, 17 Jahre schon in Benfica, und damals hat Angebot bekommen, und warum immer in Benfica gespielt, und hat geantwortet, hat schon ein paar Sachen, aber nicht so ernst, oder der erste war Liceu da Corunha, aber war nicht so attraktiv für Walter, weil ist Benfica-Fan und spielt in seinem Verein, seinem Lieblingsverein. Und dazu hat neben seiner Profikarriere in Rollhockey eine Firma, eine familiäre Firma, und das war immer wichtig, in der Nähe von Lisboa zu sein und in Portugal zu sein, für dann auch diese Firma, Familienfirma helfen kann. Und deswegen war beides wichtig, in seinem Lieblingsverein und dann auch nicht
Portugal zu verlassen oder der Region Lissabon. Muito bem, em relação ao capítulo Benfica, há aqui várias coisas, mas a gente vai avançar em relação à Alemanha. O que é que tu já tiveste na Alemanha a jogar, sim, e noutras situações, privado ou isso já... O que é que tu conheces da Alemanha? Não, sempre que eu fui à Alemanha foi pelo hóquei, portanto já tivemos um campeonato da Europa na Alemanha. E depois já fomos jogar a alguns locais também na Alemanha, mas foi sempre com o Hockey Patins, sim. Okay. Ich habe Walter gefragt, Thema Deutschland, für Walter, ob er schon hier war, privat auch, und er hat gesagt, er hat hier in einer Europameisterschaft, in Wuppertal, foi in Wuppertal, não foi? Foi, exatamente. In Wuppertal, er war hier und immer mit dem Verein. Auch Benfica hat hier in Deutschland gespielt. E em Wuppertal, por acaso, super engraçado, eu tive na final de Wuppertal. Sim. Eu fui lá, eu fui no primeiro ano também que eu estava na Alemanha e Portugal está no Campeonato da Europa final contra a Espanha, vou ver. E eu estava um bocado longe e arranjei mais uns quantos e fomos lá ver. E eu, o Walter está ali, mas espera aí, agora deixa o rapaz estar concentrado, depois se a gente ganhar tem que ir lá. Mas aquilo não correu bem. Perdemos por muito. Estava aquela geração fortíssima. E... Era uma geração espanhola incrível. E eu lembro-me dessa final, fomos realmente atropelados nesse jogo. Das bancadas estava aquela emoção final, mas depois isto não vai dar. Sim, não vai, não deu mesmo. Ir para casa e não vou estar a chatear o Walter, que isto não deve estar assim agora uma boa altura para dizer dar aquele abraço. Genau. Und dann habe ich auch in Wuppertal, ich habe gesagt zu Walter, ich war in dieser Finale in Wuppertal, als Zuschauer natürlich. Ich war da und das hat mich gefreut. Walter war da, Nationalmannschaft gegen Spanien, aber diese Generation von Spanien war so stark und hat doll in dieser Finale Portugal geschlagen. Und das war auch eine Erinnerung von mir. Mit Rollhockey in Deutschland habe ich das Nationalteam gesehen und leider verloren. Und für Walter war auch nicht leicht. E em relação a clubes, lembras-te? Não. Em relação ao clubes, lembro, fomos ao Errigan, Iserlohn, com certeza está-me a escapar mais algum, porque já fomos algumas vezes. Possivelmente deve ter sido esses dois, sim, lembro-me. São assim os que participaram mais Desculpa? Esses dois, tanto o Errigan como o Ergi de Iserlohn foram os que já participaram nas competições mesmo de Liga. Deve ser esses que tu... Liga dos Campeões. Sim. E lembras-te de algum episódio assim desses o que nós guardamos realmente muito de irmos jogar à Alemanha era da boa camaradagem que se vivia em todos os jogos. Para já, as entradas dos jogadores em pista é fantástica. Nós sempre dizíamos que queríamos replicar, era ótimo replicar esse tipo de entradas aqui em Portugal, porque onde temos muito público, pavilhões muito grandes, e realmente na Alemanha faziam-se umas entradas espetaculares com uns efeitos incríveis. Portanto era ótimo e isso marcava-nos muito. E depois também o pós-jogo, onde havia uma camaradagem fantástica, de podermos estar todos a comer e a privar um momento que não é normal que aconteça noutros sítios. Normalmente vamos jogar e depois do jogo vamos embora, portanto para o nosso hotel e comemos em privado. Na Alemanha não acontece isso. Acontece que normalmente o clube até arranja um convívio para podermos estar e privarmos todos juntos depois do jogo. E é fantástico. São coisas que nos marcaram muito, sim, sem dúvida. Ich habe Walter gefragt, ob Erinnerung von Spielen in Deutschland, und er hat die Spiele gegen Erringen und dann
gingen auch RG Iserlohn in Erinnerung. Und was habe ich gefragt über eine besondere Geschichte. Und er hat gesagt, dass sehr besonders war dieser Anfang vom Spiel, weil beide Teams zusammen in einer sehr schönen Atmosphäre, das er hat nie so oft erlebt. Normalerweise war es ein bisschen schwieriger in dieser Wettkampf so eine Atmosphäre zu bekommen. Und in Deutschland war immer sehr eine große Feier, eine Party, diese Erlebnis. Und das war sehr wichtig oder besonders für Walter und auch danach des Spiels diese gemeinsame Zeit mit beiden Teams. Das hat Walter sehr genossen und war anders von so was Besonderes von diesem Team, von diesen Spielen in Deutschland war diese Feierstimmung und zusammen danach das Spiel, das bleibt in Erinnerung. Und muito bem, em relação à Alemanha, sabes ou tens na memória ou se conheces algum jogador na atualidade ou alguém que te. Havia 2 jogadores na seleção que eu não me recordo o nome e nem, com certeza nem conseguirei dizer, mas havia 2 jogadores com muita qualidade. Um deles era canhoto, e acho que o outro, é redundante, é assim um pouco redundante, loirinho, acho que era o capitão da atual seleção, que também tinha um nível muito, muito elevado. Um que era mais da minha geração, um canhoto, que não me lembro do nome dele, sinceramente, peço desculpa, mas que tinha um bom nível, muito bom nível. E um já depois, uma fase posterior, mas não me lembro dos nomes, João, desculpa. Não, tudo bem, eu assim também não sei se consegui ir lá descrever, mas pronto. Ich habe gefragt auch Walter für aktuelle Spieler, der er kennt von Deutschland und er hat kennt 2 besonders haben gefallen, seine Qualität. Leider er weiß nicht den Namen und aber sagt, das sind blond, so aber das 2 Besonderes haben ihm mit Walter gut gefallen. Genau, und gab es eine Frage hier ob die Vorbereitung für ein Spiel gegen einen deutschen Verein ein bisschen, wie Benfica sieht ein Verein wie Deutsche Vernies de Spiel gegen ein deutsches Team. Uma pergunta que me mandaram foi sobre como é que é a preparação para um jogo quando vão calhar, por exemplo, um clube aqui na Alemanha, se há uma tendência de baixar um bocadinho assim, pronto, ficar um bocadinho, aliviar um bocadinho ali aquela pressão que normalmente na Liga o nível é superior. Como é que encaram assim, normalmente pode haver essa tendência, porque infelizmente o nível do hóquei patins em Portugal, Espanha, Itália, acaba por ser superior, relativamente superior, comparado com o nível que se apresenta na Alemanha, com muita pena minha. Contudo, pode acontecer isso, de normalmente se baixar a guarda, mas não tem a ver só com o facto de ser, digamos, como uma equipa alemã. Muitas vezes aqui pode acontecer isso também no jogo de Taça de Portugal, onde vamos jogar a uma equipa de segunda, terceira divisão. Portanto, há sempre a tendência dos jogadores nessa altura relaxarem um pouco, mas por vezes o que acontece é que as coisas acabam por se tornar bem complicadas. E eu recordo-me de um jogo que tivemos na Alemanha para a Liga dos Campeões, em que por muito pouco não deixámos escapar pontos, portanto, aí num jogo, em que já foi na fase final do jogo, em que nós conseguimos a vitória. Portanto, são situações que às vezes acontecem, que, enfim, tem a ver com algum relaxamento que por vezes acontece
da parte dos jogadores que visitam e também do bom nível que depois também os visitados apresentam. Correto. Lembras qual foi esse jogo? Qual foi o adversário, o alemão? Eu sou horrível com nomes, João, aí estás-me a tramar. Foi, okay. Mas sim, muito bem. Ich habe gefragt, Walter, über auch in dieser Vorbereitung vor ein Spiel gegen ein deutsches Team, ob das Team so gut vorbereitet wie ein Ligaspiel. Und er hat ganz ehrlich gesagt, kann passieren, dass das Team weiß, dass das Spiel gegen einen Deutscher, Schweizer oder jemand, wo das Niveau nicht so hoch ist und unbewusst ist nicht so voll in das Spiel. Und das kann passieren, aber schon das ist auch, wenn Benfica spielt in der Pokal, zum Beispiel Pokal in Portugal, wo theoretisch das Team ist nicht so stark wie Benfica und kann passieren und manchmal ist nicht so gut und das passiert auch eher mit Walter mit Benfica, war schon ein Spiel in Deutschland und fast verlieren wegen genau dieser Einstellung war nicht so, so voll 100% da und auch vor eine starke Leistung von meinem deutschen Team hat fast verloren. Muito bem. Tem só uma pergunta. Já? Ja. Mhm. Ja. 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 Surgiu uma pergunta aqui no comentário em relação qual é o conselho que darias a um jovem alemão, um jogador que está ainda na formação para chegar a um nível alto, a um nível superior, um nível máximo. Bem, o meu conselho seria no sentido de para já de ele trabalhar imenso, obviamente, de se empenhar ao máximo todos os treinos para elevar o seu valor e mostrar esse valor a cada treino, a cada jogo. Na minha opinião, para evoluir, para chegar a um patamar mais elevado, passaria por uma tentativa de ingressar num outro clube em Itália, em Espanha ou em Portugal, mas já numa fase posterior em que esse jogador já eventualmente júnior, sénior, início de sénior, onde já tem alguma maturidade, onde já tem alguma estrutura psicológica também para poder transitar de país e estar a viver noutra realidade. Digo isto porque realmente o hóquei em Portugal tem uma enorme visibilidade, em Espanha também na zona da Catalunha também tem uma enorme visibilidade e em Itália também tem uma boa visibilidade. Portanto, são países em que o nível já é bastante elevado e quem quer chegar ao mais alto nível tem que andar a jogar ao mais alto nível. Portanto, esse seria o meu conselho. Muito bem. Genau, die Empfehlung von Walter ist erstmal viel Arbeit nutzen, jeden Chance zu verbessern und dann kann nur mit einem guten Wettkampf kann man sein Niveau verbessern und diese findet man am besten in diese Länder wie Italien, wie Spanien, Katalonien und Portugal und seine Empfehlung ist, schon in diesem unter 20 Teams versucht, diese Erfahrung zu haben in Ausland. In Ausland, in dieser, wo das Niveau ist hoch und auch die Atmosphäre in der Rollhockey ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Und da ist die bessere Atmosphäre für einen Spieler, lernen, sich verbessern und dann kommen wieder zu Deutschland mit einem anderen Niveau. Oder weiter in diese
in dieser Weg machen. Gibt es gerade schon ein paar Beispiele deutsche Damen diese und auch andere Länder. Jetzt sind wir mit Frankreich Spieler und das ist der Weg, in das Ausland zu gehen und sich verbessern und auch in dieser, wo der Wettkampf so groß ist, da sein. Ok? Muito obrigado. Perguntas mais dele, não sei. Se ele quiser, pergunte. Em relação à Alemanha, tinha mais uma com mandou-me, que era, em relação ao estado atual, as competições europeias, basicamente, vão ser competições ibéricas com uma equipa italiana. Europa, e é uma competição europeia. Neste caso, este ano vão ser mesmo ibéricas. Nem sequer há nenhuma equipa italiana. Pois. E pronto, isso cria sempre ali aquele mal-estar em relação a esse... É uma competição que se diz europeia, isto também é uma crítica, uma constatação em relação à competitividade na Europa, que também nos campeonatos europeus nota-se mais ou menos numas situações que outras, mas neste caso a Corona está... Qual é o teu comentário em relação a essa realidade que neste tempo é espelhada assim de forma gritante? Sim, de facto, acho que nos dias que correm, este infortúnio que nós todos vivemos acaba por tornar difícil tomar, para quem toma decisões, tomar uma decisão que seja aceito por toda a gente, não é? Obviamente eu percebo e entendo que uma competição chamada competição europeia, não é? Uma Liga Europeia em que estão apenas presentes dois países, não pode ser considerado, não é? E até porque há esse espírito de podermos participar com o máximo de países possíveis e podermos explanar o hóquei patins o mais abrangente possível. Yeah. Mas enfim, acho que é uma situação única, um momento único que estamos a viver e que não representa de todo aquilo que é a realidade da Liga Europeia. Mas também percebo o outro lado que tenta realizar de alguma forma a Liga Europeia, não deixar morrer aquilo que é a competição do hóquei patins, tentando realizar dentro do possível uma competição ao mais alto nível. Acho que é impossível termos o acordo de toda a gente. Aquilo que temos que tentar perceber é que é um momento distinto que estamos a viver e que penso que estão a tentar minimizar, apesar de por vezes não ser perceptível, tentar minimizar o impacto nas competições de hóquei patins, para não deixar afundar-se, para não deixar que o hóquei se afunde cada mais, não é? Mais do que já está com esta situação pandémica. Correto. Ich habe Walter gefragt, wegen dieser Corona, der Europa-Pokal dieses Jahres nur Portugal und Spanien Vereine, was denkt, und hat gesagt, das ist ein sehr besonderes Moment in der Welt. Und wer entscheidet, die Sachen ist nur nicht so einfach eine Lösung zu finden, wo jeder zufrieden sind. Und ja, das ist weniger Schlimmste, weil dann mindestens gibt es einen Wettkampf, wo ja, diese Vereine dabei sind, ist nicht der beste, optimale, aber mindestens dann gibt es keine Loch in dieser Saison und das ist eine Entscheidung, was ist am mindestens Schlimmste. So ist nicht so eine leichte Situation, aber ich denke, das ist etwas Besonderes wegen dieser Zeit der Corona. Sein Wunsch ist, oder Wunsch von allen ist, ein Europa-Wettkampf ist mit vielen Vereinen von überall in Europa und dann ist ein starker Wettkampf. So gerade ist, was ist machbar. Muito bem. Ok, em relação à Alemanha, muito bem. Já estamos com 1 hora, não te quero também abusar muito, mas vamos em frente. Futuro, como é que é?
o futuro, curto prazo, esta época e depois também médio, longo prazo, como é que te vês nos próximos anos, em que posição, o futuro? Sim, esta época realmente temos também a novidade de podermos jogar um playoff, portanto já conquistámos um título este ano, um título novo também, que era a Taça 1947. Estamos no campeonato, não no posto onde queríamos, mas a tentar chegar o mais acima possível para podermos lutar em força pelo título na fase de playoffs. A Taça de Portugal, infelizmente, também não vai haver, parece que já é uma competição que não podemos disputar, e há essa possibilidade da eventual organização da Liga Europeia, que vamos ver. Portanto, esta época é o que temos pela frente. Relativamente ao futuro, eu tenho consciência que já estou numa fase bastante avançada da minha carreira, em que tenho que tomar a curto prazo, tenho que tomar essa decisão de deixar de ser jogador, mas gostava de continuar ligado à modalidade, ligado ao Benfica. Vamos ver o que é que acontece. Todas as opções ainda estão em cima da mesa, e será um cenário para avaliar brevemente. Vamos ver. Muito bem. Ich habe dann das Kapitel Zukunft zu Walter gefragt. Erstmal diese Saison und natürlich wir mit Benfica will alles gewinnen. Er hat schon einen Pokal gewonnen. Ein Pokal, das ist der ersten 8 Teams in diesem Pokal und hat gewonnen gegen Sporting no final. Foi a final contra o Sporting, não foi? Do 1947. Foi a final contra o Sporting, sim. Genau gegen Sporting gewonnen. Und dieses Jahr wird etwas anderes Playoffs, wird der Meister in Playoffs sein. Und erstmal Benfica ist in der 4. Platz und will auch wie möglich sein und dann in den Playoffs stark sein und gewinnen und auch die Euroliga gewinnen, wann stattfinden die Euroliga. Ich frage noch mit den Playoffs, was ist seine Erfahrung em relação aos playoffs? Tu já tiveste a experiência de jogar playoffs? Já. Tu ainda és desse tempo, não é? Já. E como é que vocês estão a preparar-se? Porque eu já tive também a possibilidade aqui de jogar playoffs e é de facto uma forma de competir diferente, porque naquela altura específica as equipas que estão mais fortes, ainda por cima este ano aparentemente sem público, vai ser mesmo quem está mais forte nessa altura, possivelmente vai conseguir destacar-se. Como é que tu estás a ver o playoff? Qual já foi a tua experiência? Sim, realmente há distinções e sente-se na equipa, sente-se no próprio jogador, que há essa distinção entre uma época de fase regular e uma época de playoffs. Enfim, umas têm coisas boas, ambas têm coisas boas e más. Sendo uma época de playoffs, realmente há essa tendência para apostar tudo naquela que é a fase decisiva, que é a fase final, porque é um nível tão elevado como nós temos aqui em Portugal. Muitas vezes jogar em casa e fora, e ainda para mais não sabemos se vai haver público, provavelmente não, acaba por ser bastante possível ganhar em casa, perder em casa, ganhar fora, perder fora. A margem é muito tenue, lá está, como o jogo que vimos ainda hoje, o Porto Sporting, quando o nível é tão elevado, a margem de decisão é mínima e pode cair para os dois lados. Mas há essa tendência claramente de apostar níveis físicos, psicológicos, técnicos, táticos, tudo mais para a zona decisiva, não é? Genau, ich habe Walter gefragt, sein Kommentar mit Playoff, weil jetzt seit langem in Portugal war kein Playoff und diese Saison wird mit Playoff sein. Und wie sich vorbereitet oder das Team, und merkt schon, dass das Team, der Kollege und sich selbst in der Playoff
sie ist schon eine andere Vorbereitung, weil in dieser Playoff-Teil wurde alles wieder entschieden und schon die Vorbereitung Physiker auch in der Mental-Teil und ist schon geschoben vor diesem Moment in den Playoffs und ist schon Neues und das wird richtig spannend, weil diese Saison schon das Niveau von jedem Team ist sehr gleich. Und auch ohne, auch wahrscheinlich Zuschauer, das wird richtig jeden Spiel zu Hause oder auswärts nicht so eine große Rolle spielen. So sehr spannend diese Zeit vom Playoffs in Portugal und wer ist gerade und Benfica ist in der vierten Platz und viele kann noch Chancen haben in den Playoffs für ein gutes Ergebnis und das ist auch sein Wunsch. Muito bem, futuro. Noch über Zukunft. Walter hat gesagt, dass in der kurzen Zeit vielleicht wird nicht mehr spielen und ist schon in den Gedanken, was macht danach. Und er will weiter in der Verbindung mit der Rollhockey zu sein und besonders in Benfica, das ist sein Wunsch und mal schauen, ob das klappt und wie und was ist noch nicht klar, aber das wird vielleicht bald, weil er weiß, dass ist nicht so mehr der jüngste Spieler. Aber so vielleicht Neuigkeit bald über diese Sachen. Em relação à tua, para terminar esta parte também do futuro, ligado ao Benfica ou ligado à formação, como é que viste no papel de treinador, por exemplo? Neste momento não me vejo tanto no papel de treinador. Gostava mais de continuar a acompanhar a equipa sénior, de poder, enfim, acompanhar talvez mais a nível diretivo. Tenho mais essa ambição do que propriamente como treinador, mas não digo que não, e é sempre uma porta aberta, tem a ver mais com aquilo que sinto neste momento, mas enfim, não sei e não fecho essa porta de todo. Correto. E em relação, em relação ao futuro treinador ou uma possível, mais na parte da organização, na parte diretiva do hóquei no Benfica, um jogador com o teu trajeto, com a tua experiência e com o teu conhecimento, por exemplo, como é que achas que um jogador com essa história pode, por exemplo, países menos desenvolvidos como a Alemanha, a Suíça, qual é o contributo que pode dar a essas realidades? Bem, eu penso que podem ser, nesse âmbito, podem ser promovidos alguns encontros para se poder dar algum tipo de opinião, conselhos, quer aos jogadores, quer a alguns treinadores, daquilo que é a nossa visão, ou neste caso a minha visão, a nossa visão de alguns jogadores mais experientes no hóquei patins português, espanhol, etc. E alguns conselhos, né, que acho que podem ser promovidos esses tipos de encontros para se potenciar as valências tanto de jogadores, treinadores e mesmo a estrutura organizativa também. Então podemos contar com Walter Neves, algures no tempo, passear por aqui num campo de férias com crianças, por exemplo? Acho que sim, acho que todas essas iniciativas ajudam muito o desenvolvimento dos jovens que têm essa paixão pelo hóquei patins e também dos treinadores que por vezes sentem também essa necessidade de absorver um bocado mais algumas experiências. Acho que ajuda a todos, portanto, da minha parte também dentro daquilo que é a minha vida profissional, se puder ajudar, ajudarei. Muito bem.
Walter, ich habe gefragt, weil seine Zukunft, er sieht auch die Möglichkeit, als wie ein Manager in der Benfica zu sein, mehr in der organisatorischen Abteilung. Und ich habe gefragt, wie ein Spieler mit seiner Erfahrung, wie kann er helfen an Ländern wie Deutschland mit seiner Erfahrung. Und er hat gesagt, dass ein Spieler so kann auch ein guter Berater sein, Empfehlungen machen oder seine Erfahrung teilen mit den jugendlichen Spielern, mit den Trainern, mit dem Verein auch zu der Struktur. Und dann habe ich gefragt, so, Walter, kannst du zu uns ein Camp hier in Deutschland? Und Walter hat ja gesagt, er würde gerne hier sein oder seine Hilfe, wie machbar ist oder wie möglich hier zu sein, als ja, ein Erfahrungsspieler, Erfahrung sammelt auch, ich glaube, sehr wichtig als Spieler, Walter, als Spieler, auch als Kapitän, als Leader von einem Team und auch ein Verein. Wie ein Verein kann sich organisieren. Ich glaube, die Empfehlung von Walter können sehr erfolgreich und sehr, sehr wichtig sein. Und Walter wird auch das machen. Muito bem. Já estamos aqui a alongar. Eu ia só fechar com algumas perguntas. Deixa-me só acender a luz que já está a ficar aqui escuro. Já está. Nós aqui já estamos com 7 1/4. Força. Assim, vem bem? Tá basicamente igual, mas está melhor, está melhor. Eu não sei, para mim eu estou numa chamada Skype, acho que está bom. Okay. Ia só perguntar aqui umas perguntas rápidas, aquelas perguntas que são sempre curiosidades para fechar. E depois vou perguntar a ele se tem alguma pergunta assim especial. E algumas, por exemplo, em relação a colegas ou adversários, qual foi o melhor, primeiro dentro da tua equipa ou dentro de uma equipa em que tu jogaste, qual foi o teu melhor colega no sentido do melhor jogador com quem jogaste isso? Isso é tão injusto, pá. Isso é muito injusto, é difícil. São palmeiras, eles não... Tudo bem, ninguém vai ficar, ninguém vai ouvir em Portugal. Estás à vontade. É muito injusto. Tive colegas com enorme qualidade, mas com quem eu tenho uma grande afinidade, ficou uma grande amizade também, João Rodrigues, de Barcelona, por exemplo. Genau. Ich habe gerade jetzt in dieser Teil, wie ein letzter Teil, kurze Fragen und gefragt zu Walter, welcher ist der beste Spieler, das du mitgespielt hast? Und er hat, das ist nicht so leicht zu finden aber danach denken, João Rodrigues, aktuell in Barcelona, würde er sagen, als der beste Spieler, wo wäre ich hat mitgespielt. Melhor jogador, muito bem. Assim, o colega mais engraçado, barra... Essa é fácil, Pedro Henriques. Desculpa? Pedro Henriques, o nosso guarda-redes do Benfica. Fácil, ok. Fácil, essa é fácil. Dann habe ich gefragt, welcher war der lustige Spieler von wo er hat mitgespielt. Und sehr leicht, Pedro Henriques, aktueller Torwart von Benfica, der lustige. Muito bem. Onde o melhor adversário, como adversário, qual foi assim, se calhar, ou um avançado, como normalmente pode estar um bocadinho mais na retaguarda, qual foi assim o avançado? Caramba. Bem, foram vários. Ainda, claro. Mas lembro-me que sempre tive alguma... Lembro-me do Carlos Lopes, quando joguei contra ele na seleção também, e no clube, quando ele também ainda foi para o Oliveirense. O Pablo Álvares do Barcelona também é um excelente executante, entre muitos outros excelentes avançados que temos enfim, neste momento em Portugal o nível é elevadíssimo e estamos constantemente a ser solicitados com inúmeros avançados com tantas qualidades, enfim, que eu vejo-me aflito. Sim. Ich habe dann gefragt zum Walter, welcher war der schwierige Spieler, der Gegner, und er hat genannt Carlos Lopez von Argentinien und Pablo Álvares von Argentinien auch als der schwierige.
Aber aktuell das Niveau in Portugal ist so schwer, dass es so schon schwer zu verteilen, so gute Spieler in Portugal. Muito bem. Noch hier. Wer war der agressiva Spieler? Qual foi o jogador assim um bocadinho mais agressivo, vamos dizer assim? Agressivo que enfrentaste? Pedro Gil. Ok, das war auch schnell, foi uma resposta fácil. De Spieler, de agressivste Spieler oder ja, immer ein bisschen aggressiv, dass hat mit gegen gespielt, Pedro Gil aus Spanien. Und wo war der schwierige Halle? Qual foi o pavilhão assim mais complicado de jogar? Ou é complicado de jogar? Na altura, Fanzers, quando íamos jogar a Fanzers pelo Benfica, era muito complicado. Genau. Wo war oder ist die schwierige Halle zu spielen? Und hat gesagt, in Fanzers, vorher diese Dragão Caixa war Porto hat in Fanzers gespielt, ist eine Halle, nicht genau in Porto, in der Nähe von Porto und da war besonders schwieriger zu spielen und besonders diese Rivalität Benfica-Porto und da besonders in der Halle sehr schwer. Und qual foi o teu gol mais importante sempre? O golo? Bem, eu nunca fui muito de marcar golos, mas lembro-me de um golo nos quartos de final da Liga Europeia, gol de ouro, portanto fomos a prolongamento com o Reus, na Luz, e eu marquei esse gol de ouro que nos permitiu a passagem à Final Four. Foi assim um gol que me marcou pela altura do jogo que é, ser o gol de ouro e acaba o jogo, mais por aí. Genau. Ich habe gefragt, ob schon ein sehr besonderes Tor gemacht hat, sehr wichtig, und hat genannt, eine in der Euroliga, eine Golden Tor gegen Reus in der Viertelfinale, und hat das Tor geschossen und dann war Benfica in der Final Four von dieser Europapokal. O que é que temos aqui? Se calhar para só assim uma de 50-50. Penalti ou livre direto? Qual é a tua preferência? Penalti. O que és melhor? Penalti. Agora estás a assumir mais a marcar penalti. Sim, já houve uma época onde eu, contrariamente ao expectável, marquei bastantes gols porque estava a assumir as bolas paradas. E agora, recentemente, tem acontecido em algumas alturas também voltar a marcar essas bolas paradas também. Às vezes acontece, enfim, temos excelentes executantes na equipa, mas às vezes também me toca a mim. Boa. Ich habe gefragt, Penalty oder der Freistoß, und hat gesagt Penalty, und in der letzten Zeit hat mehr Penalty auch die Chance zu haben, Penalty zu schießen, und diese Saison ist schon mehrmals getroffen mit dieser Möglichkeit. E este é um bocado injusto também, uma assistência ou um golo? O que é que tu preferes? Não tenho muita distinção entre as duas. Acho que vale tanto uma assistência como um golo. Sinceramente, sinto efetivamente isso. Que eu tenho tanta satisfação com uma assistência como um golo. Ich habe gefragt, Walter, was am besten gefallen, ein Tor zu schießen oder ein Assist, und hat gesagt 50-50. Beide sind sehr wichtig, in verschiedenen Momenten können wichtig sein, und beides. E uma assistência ou um desarme, assim daqueles? Também sinto a mesma. Eu como defesa tenho essa característica de ficar bastante efusivo com os cortes que consigo efetuar, porque acho que são igualmente importantes, porque acabam por muitas vezes poder evitar um golo contra, e portanto para mim é também igual, uma assistência ou um corte igual também, e o sentimento é igual. Ich habe dann zu Walter gefragt, was am besten eine Assist oder eine super wichtige Verteidigungsaktion. Nimmt den Ball vom Gegner, und hat gesagt,
Beide sogar vielleicht die Verteidigungsaktion, weil das ist ein bisschen die Erwartung auch, dass Walter so das macht und dann, wenn etwas so passiert, freut sich sehr. E última, pelo menos eu tinha aqui mais, mas depois também já estamos aqui a alongar. Qual é assim o. Mais uma daquelas complicadas, mas o pessoal gosta disto. Um 5 de sonho. Assim, ou. Pode ser o critério que tu achares melhor. Que jogaste, Difícil. Difícil. Bem, o Vítor Fortunato tinha que estar aí. O Carlos Lopes também tinha que estar. João Rodrigues também. Guarda-redes, para mim o Heitor Aguirola do Barça. E está-me a escapar. Quem é que me está a escapar? Sim. Calma, que deu-me uma. Alberto Borregan. Esse é da nossa geração, sim. Marcou completamente. Borregan era claramente o jogador que fazia ali a diferença. Claro. Muito bem. Ich habe gefragt, Walter, ein Dream Team, 5 Spieler und in Tor Aguirola von Barcelona, noch Spieler. Und dann noch aktuelle Spieler, Ex-Spieler Vítor Fortunato, sein auch Vorbild. Und Borregan, viele kennen noch, von auch unserer Zeit war ein Idol, sehr guter Spieler aus Katalonien und viel in Barcelona gespielt. Und aktuell ist Carlos Lopes, spielt noch und João Rodrigues. Das ist sein Dream Team. E eu ia perguntar, eu tenho aqui mais coisas, mas eu ia fechar, vou perguntar ao rapaz se tem aqui mais alguma pergunta para ti, senão vamos assim para os términos. Thomas, ich habe hier ich glaube, ist fast 1 Stunde und auf, schon in der Richtung Ende. Hast du noch Fragen oder hast du noch... Okay, vielen Dank. Ja, Thomas hat Erinnerung gesagt. Erstmal, o que ele disse, não, peraí, agora vou em português, agora troquei-me. Ele primeiro está a agradecer a tua presença, claro, e vai dizer que esta entrevista está a ser agora já em direto no YouTube e vai ficar no YouTube. E amanhã há um canal, o Roll Hockey TV, que transmite os jogos tanto da Liga, ou um jogo por jornada da Liga Portuguesa e da Liga Espanhola. E amanhã, Benfica Oliveirense, aqui agora a facção alemã está a torcer por ti e a torcer por ti, Benfica, claro, e vai deseja-te muita sorte para amanhã e é isso. Eu também iria terminar da minha parte, agradecer completamente a tua disponibilidade, teres estado já 1h30 connosco e é isso. Eu tenho que dizer isto, em relação ao Walter, eu depois também digo irmão, mas o Walter, tu, para além da nossa ligação, já do Alverca Vila Franquense e depois em outras alturas da vida da faculdade também nos encontramos, és uma pessoa que a gente estabeleceu agora mais um maior contacto e eu para mim, prezo muito quando esta ideia de fazer aqui um grupo de hockey onde eu vivo e tu deste esse apoio, não só apoio moral, força, isso é bom, mas com pequenos gestos, com material, e eu levo isso com grande consideração, grande apreço, e para mim foi um sinal para além do material, e o material que foi, acho que foi muito bem escolhido, foi um pormenor também muito forte, com o material do Wuppertal, e fico muito agradecido e gosto,
fico agradecido por isso, por estás aqui também hoje e por sentir que vais acompanhando as coisas e, na medida do possível, vais dando o teu apoio. Obrigado. Não tens nada que agradecer. Da minha parte, sempre que precisarem, também estou aqui disponível para ajudar naquilo que está ao meu alcance. Portanto, agradecer também o convite e, portanto, qualquer coisa, cá estarei à vossa disposição. Excelente. Ja, und das Walter hat auch gesagt, ich habe ein bisschen zu Walter gesagt auf Portugiesisch, Walter, ich mache diese Projekte hier in Greifswald und am Anfang der ersten Phase, ich habe Leute in Portugal gefragt über Material und Walter war einer von den Leuten, hat gesagt, oh, João, ich schicke zu dir Material und hat Material zu mir gegeben und das hat mich sehr beruhigt, weil da war ein wichtiger Moment, eine große Botschaft von unserer Generation der besten Spieler und das mir unterstützen und ihr in Deutschland und das ist seine Einstellung noch. Er ist sehr verfügbar zu helfen, uns, ihr Deutschland und ja, ich bin sehr dankbar und ich glaube, viele sind auch sehr dankbar. Für mich war eine super Sache. Ich hoffe, das hat euch auch gefallen mit Deutsch-Portugiesisch. Und ja, vielen Dank. Bleibt alle gesund und träumen weiter mit Rollhockey, weil besonders gerade in dieser schwierigen Situation, wir müssen denken, in was bringen uns weiter und ist wichtig, aktiv sein mit der Rollhockey, versucht, trainiert wie möglich oder in diese YouTube-Channel abonniert, das ist auch wichtig für den Channel und dass wir mehr Leute erreichen können. Macht das, hat richtig Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir bald ein anderer Spieler auch so gut wie oder so wichtig oder so bekannt wie Walter hier bei uns kann. Aber erstmal morgen Benfica Oliveirense, alles zu Benfica natürlich. Ja, bis dann. Genau, schönen Abend. Und vielen Dank, Thomas, für die ganzen Leute, dass sie sind hinter dem Projekt. Tschüss. Não sei. Não. Wir sind offline. Wir sind offline. Okay. Ei, Walter. Genau. Obrigado aí do Thomas. O Thomas está a dar aquela obrigada. Obrigado também. Obrigado cumprimentos a todos e João, mais uma vez parabéns por esse teu grande projeto que estás aí a desenvolver e essa tua paixão.